Bom dia, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês, os fortaleça, que vocês tenham um bom domingo na presença de Jesus. Hoje nós vamos ter mais um dia de culto online, crendo que o Senhor está em nossas casas, nos abençoando e nos fortalecendo. Irmãos, nós estamos em junho já. Metade do ano se foi. Nós não achávamos que 2020 ia ser desse jeito. Essa pandemia pegou todo mundo de surpresa. Nossos sonhos, planos, muitos deles tiveram que ser alterados. Mas tudo bem, Deus continua cuidando de nós, fortalecendo, guardando, sustentando as nossas vidas. Que Ele possa fazer isso sempre em nosso meio, que nós possamos descansar nele, em nome de Jesus. Irmãos, eu espero que vocês estejam assistindo os cultos dominicalmente. O material que eu tenho enviado do estudo bíblico, que você possa estar usando aquele tempo das 9 às 10 para estudar, para ler, para aprender, mais aprofundar na palavra de Deus. Também que você possa estar colocando as suas crianças, seus filhos, para assistir às aulas que as professoras têm feito com muito carinho, com muita dedicação, que você possa, inclusive, continuar ensinando o seu filho no caminho do Senhor, reunindo à mesa, podendo ter um tempo de oração no culto familiar, que você continue cultivando os princípios da fé, buscando a Deus e crescendo espiritualmente, mesmo nesse tempo que nós não podemos nos reunir como igreja no templo. Mas você, igreja, eu já tenho dito que Jesus está na tua casa, o Espírito Santo habita dentro de você, busque-o para você crescer cada dia mais em nome de Jesus. Alguns avisos: o primeiro é que nós teremos a ceia daqui a pouco no culto, que você possa ter preparado já os elementos, se não preparou dá tempo ainda, o pão e o cálice, numa mesa, um momento de muita reverência, que Jesus Cristo te abençoe no sacramento. Também eu lembro que nós temos o recolhimento dos dízimos e as ofertas. Nós precisamos sempre lembrar que o dízimo, ofertas, é fidelidade a Deus e precisamos manter nossa fidelidade constantemente, independente da situação que enfrentamos. Nós precisamos lembrar que devemos tudo a Deus e temos que devolver a Ele uma parte dos nossos ganhos para a obra dele continuar. Que você possa ser abençoado por Jesus, seu negócio possa estar sendo protegido, seu emprego abençoado e você continue fiel ao Senhor nos dízimos, nas ofertas. Também, irmãos, lembrando que a gente tem um fundo, algumas pessoas têm ofertado nesse fundo. Nós temos usado esse fundo assistencial para atender famílias, pessoas que estão passando alguma necessidade. Temos atendido a Rosa e outras famílias também. Mais à frente, a Iracema vai estar prestando conta dos trabalhos, dos atendimentos que foram feitos. Então, aqueles que têm em seu coração o desejo de ofertar, que têm condição de ofertar, é só fazer o depósito na conta da igreja, a transferência na conta da igreja desse fundo, e aí manda para a Iracema o aviso do valor e que é fundo assistencial. Assim a gente vai usando esse valor específico para atender as famílias, tá bom? E quanto aos dízimos da igreja, sejam fiéis em nome de Jesus. Que Deus nos abençoe.
profundo, tão imenso, encontre-nos. É glorioso, poderoso e abraça-nos. Só Ele pode devolver a vida aos corações, a vida aos corações, a vida aos corações.
nós vamos iniciar a nossa pregação, nossa mensagem desta manhã, e nós estamos iniciando o mês de junho. Eu quero propor, nesse mês, uma série onde nós vamos ler os Salmos. E lendo os Salmos, nós vamos buscar confiar. Assim como o salmista confiou no Senhor, nós também vamos confiar. Vamos buscar descansar no Senhor, assim como o salmista descansou, nós vamos descansar também. Por isso, a série é Orando os Salmos para Descansar em Deus. A intenção minha com essa série é que existe um caminho que dá para ser trilhado. No meio das tribulações, das lutas, das crises, que nos mantém confiantes, firmes, seguros no poder e na graça do nosso Senhor Jesus Cristo. É esse caminho que eu quero estudar com vocês em cada salmo que vamos meditar ao longo deste mês. A intenção é que, aprendendo este caminho, nós possamos enfrentar melhor, com mais segurança, com mais firmeza, essa crise difícil que nós estamos passando. Essa é a intenção pastoral, é o que eu desejo passar para vocês ao longo desse mês. Espero que abençoe, foi o que o Senhor me deu e é o que eu passo para cada um de vocês. O salmo que eu quero meditar hoje é o salmo de número 3. É um salmo onde Davi escreve pedindo ajuda a Deus. Vamos ler o salmo de número 3. Ó Senhor Deus, tenho tantos inimigos, são muitos os que se viram contra mim. Eles conversam a meu respeito e dizem, Deus não o ajudará. Mas tu, ó Senhor, me proteges como um escudo. Tu me dás a vitória e renovas a minha coragem. Eu chamo o Senhor para me ajudar, e lá do seu Monte Santo ele me responde. Eu me deito e durmo tranquilo, e depois acordo porque o Senhor me protege. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me ameaçam de todos os lados. Vem, ó Senhor, salva-me, meu Deus. Tu atacas os meus inimigos, tu humilhas os maus e acabas com o seu poder. És tu que dás a vitória. Ó Senhor Deus, abençoa o seu povo. Amém. Meus irmãos, o salmista aqui, como já disse, Davi, ele escreveu esse salmo num momento muito difícil da vida dele. Um tempo de grande tribulação e crise que ele enfrentava. Aqui nesse contexto, o filho de Davi, Absalão, ele trai o pai e decide tomar o trono do pai. Essa história está em 2 Samuel, do capítulo 13 ao capítulo 18. É muito, muito interessante essa história. Tira um dia dessa semana para ler do 2 Samuel, capítulo 13 ao 18, você vai achar muito interessante o que Deus faz na vida de Davi nessa história. Mas Davi, ele fugia do seu filho. O seu filho o traiu. Então é um momento de grande tribulação que Davi enfrenta. Ele perdeu o seu reino, perdeu o seu poder, perdeu a sua influência sobre o povo de Israel. Ele estava sendo caçado para ser morto a mando do seu próprio filho. Um momento de grande, grande tribulação. E nesse momento ele escreveu esse salmo. Na verdade, nesse momento ele fez a oração. Ele orou esse salmo. Depois ele escreve esse salmo lembrando do sentimento, do que aconteceu com ele. Mas ele orou esta oração no meio da sua luta, no meio da tribulação. Davi, ele sabia que mesmo no meio da crise, ele precisava continuar confiando em Deus. Ele precisava continuar seguindo adiante.
Por isso, ele ora a Deus, ele busca a Deus no meio do seu sofrimento, no meio da sua angústia, para que Deus lhe conceda força para ele seguir adiante. Por isto, ele continuou sempre orando, buscando a Deus, porque ele sabia que só Deus poderia ajudá-lo. E nesse salmo, Davi, no versículo 1 e 2, ele expõe a tribulação dele. Veja, irmãos, as palavras que Davi usa no versículo 1 e 2. Por exemplo, ele fala assim: Deus, eu tenho tantos inimigos. Ou seja, ele está lembrando aqui, o filho dele se tornou o inimigo dele. Ele está lembrando aqui, e se você ler o texto, você vai perceber, todo o povo de Israel ficou inimigo de Davi, pelo menos a maioria inimigo do rei Davi. Por quê? Absalão, ele finge estar amigo do rei, e ele pega um grupo de pessoas que o seguiam, vai para um determinado local onde sempre o povo de Israel passava, e ele ficava ali falando para as pessoas sobre a forma que ele agiria se ele fosse rei. Ele estava sabotando o reinado do seu pai e convencendo as pessoas de que ele deveria estar no trono. Então, irmãos, Absalão, ele gera inimizade entre o povo de Israel com o rei Davi. Davi fala assim também: são muitos os que ficam contra mim. Óbvio, porque quando Absalão colocou a ideia da traição, muitas pessoas que eram amigos, ou pelo menos estavam ao lado de Davi, eles se tornaram traidores, apoiaram Absalão na queda do rei Davi. Por exemplo, tem um conselheiro chamado Aitofel, que ele, quando o Absalão assume o trono, esse conselheiro era conselheiro de Davi. Ele sugere a Absalão lhe dar 12 mil homens para sair e capturar Davi e matar Davi. Ou seja, os inimigos de Davi cresceram muito. E Davi ainda diz no versículo 2 a Deus, dizendo: Deus, eles além de estarem contra mim, estão dizendo que o Senhor não me ajudará. Era uma expressão: Deus não o ajudará, Deus não protegerá Davi. Eles diziam assim: Deus abandonou Davi no meio da crise, Deus o deixará de lado. Davi chega a dizer que ele iria seguir adiante e Deus iria decidir o que era da vida dele, mas ele não sabia se Deus iria cuidar ou não no momento de desespero, no momento que ele ouvia essas pessoas falarem isso, que Deus o abandonou. Então a crise de Davi era uma crise muito, muito intensa. E no meio dessas emoções, irmãos, Davi certamente passou por momentos de medo, de desânimo, passou por momentos de angústia. A tristeza certamente estava no coração de Davi, porque o seu filho o estava perseguindo, o seu filho o traiu. A dúvida se realmente ele iria conseguir superar aquilo, vencer aquilo, aparece. No meio da crise, Davi precisava encontrar um meio de continuar confiando em Deus. E Davi continuou. No versículo 3 e 4, mostra um Davi confiante no poder e na graça e na proteção de Deus. Davi sabia que Deus o protegeria, porque Davi havia enfrentado, por exemplo, o gigante Golias e Deus o havia guardado e protegido. Davi também tinha enfrentado uma grande perseguição do rei Saul, e Deus o guardou e o protegeu. E agora Davi buscava um meio de confiar em Deus no meio da luta. Eu paro aqui um pouco para dizer, irmãos, que nós estamos já há 3 meses, praticamente, no meio dessa pandemia, dessa crise. E o único jeito de continuarmos firmes, seguindo adiante, é continuarmos confiando que Deus está no controle de todas as coisas. Que a soberania de Deus continua sobre nós, sobre essa terra, sobre o universo,
Continuar confiando em Deus é um meio de seguirmos adiante. Davi fez isso. Ele continuou confiando. No versículo 3, a gente vê claramente a declaração de confiança que Davi faz a Deus nessa oração. Ele diz assim: Tu és o meu escudo que me protege. Tu me dás a vitória. Em outra tradução, ele diz: Tu és a minha glória. Tu renovas a minha coragem. Em outra tradução, tu exaltas a minha cabeça. É isso, irmãos. Davi faz 3 declarações que mostram que ele continua confiando no poder de Deus. A primeira declaração é: Tu és o meu escudo. Escudo que me protege. Davi confiava que o Senhor o protegeria. Quando o inimigo tentasse contra a vida de Davi, Davi continuaria firme, confiando que Deus iria barrar o inimigo, guardá-lo de todo o mal. Por isso, Davi diz assim: o Senhor é o escudo que me protege contra todo o mal, toda a intenção do inimigo contra a minha vida. Veja, irmãos, Absalão, ele cercou Davi. Em toda aquela região onde Davi se encontrava, ele conversou com as cidades e fez com que Davi não pudesse ter acesso a nenhuma cidade. E a ordem era: se Davi fosse capturado, deveriam assassiná-lo, deveriam matá-lo imediatamente. E Davi estava naquela situação de qualquer momento ser capturado. Somente Deus poderia salvar o rei Davi. Por isso Davi fala assim: o Senhor é o meu escudo. Irmãos, eu estava lembrando do hino de Martinho Lutero. Martinho Lutero foi um cristão também que enfrentou uma grande perseguição na sua época. Ele ficou abrigado em um castelo, protegido ali naquele castelo, mas ele sabia que só Deus poderia protegê-lo. E o hino diz também que Deus é o escudo que protege. E eu peguei essa parte desse hino para ler para vocês. Lutero escreveu assim: Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo, com o seu poder defende os seus. A nossa força nada faz, estamos sim perdidos, mas o nosso Deus socorro traz e somos protegidos. É o hino que Martinho Lutero escreve que Deus é o escudo. Deus é o escudo, a fortaleza. É interessante, irmãos, que no versículo de número 7, Davi ele diz assim: Tu atacas os meus inimigos, tu humilha os maus, tu acabas com o seu poder, mostrando que o escudo que era Deus na vida de Davi era um escudo que o protegia, mas também ele atingia o inimigo e fazia com que o inimigo caísse prostrado. A outra tradução diz assim: com um golpe no queixo deles, tu quebras o dente deles. No meio da crise, o Senhor vem nos proteger, nos guardar, nos sustentar. Precisamos continuar confiando nele, como Davi, como Martinho Lutero confiou. Porque Deus ele nos protege, nos sustenta e nos guarda de todo o mal. Lembre-se disso, meus irmãos. A outra afirmação de fé que Davi faz em sua oração a Deus é: Tu me dás a vitória. Em outra tradução, Tu és a minha glória. Irmãos, Davi acaba de perder tudo. Ele perde o seu filho que o traiu, ele perdeu o seu reino e o poder que ele tinha no seu reino, ele perdeu as riquezas, os bens que ele tinha, ele perdeu o respeito pelo povo de Israel, pelos israelitas, ele perdeu os aliados
do governo dele. Parece que o sentimento de Davi aqui deveria ser: estou derrotado, estou mal, não consigo mais seguir adiante. Porém, não é esse. Talvez até em algum momento ele sentiu que perdeu tudo, que tudo estava desabando. Se você ler a história lá no 2 Samuel, você vai perceber assim algumas dicas de que Davi estava sofrendo muito, que estava num momento de crise. Porém, ele optou por orar e por continuar confiando em Deus no meio da tribulação, no meio da luta. Por isso, a ideia que Davi tinha é que em Deus eu sou vitorioso. Por isso ele faz essa declaração de confiança. Tu que me dás a vitória. O Senhor é que é a minha glória. Eu tenho a certeza de que sou vitorioso, não porque eu tinha todas aquelas coisas, mas porque tenho o Senhor e carrego o Senhor comigo no meu coração. Davi sabia que a glória dele estava em Deus, a vitória dele estava em Deus. Nisso eu também lembrei do hino que Martim Lutero escreveu. Ele fala assim: se temos que perder os filhos, bens, mulher, embora a vida vá, por nós Jesus está. Mesmo sentimento de Davi, Martim Lutero coloca no seu hino. Eu tenho bens, tenho filhos, tenho esposa, tenho isso e tenho aquilo. Tenho até a minha vida. Mas se tudo eu perder, se eu estiver com Deus, se eu tenho Deus, eu tenho a vitória. Isso é muito lindo, irmãos. Em meio a essa pandemia, essa crise, a ideia seria que nós pensarmos na vitória que o Senhor nos dá. A cada dia, a cada momento, cada dia que levantamos é uma vitória. Cada dia que terminamos é uma vitória. Por quê? Porque levantamos com Deus, porque dormimos com Deus, porque estamos com Deus a todo tempo. No versículo 8 desse salmo, Davi diz assim: és tu que dás a vitória. O Senhor Deus abençoa o seu povo. A bênção de Deus sobre a vida do seu povo é a certeza da vitória que Deus nos dá. Por isso, na oração de Davi, tu me dás a vitória. Também tem uma terceira afirmação no versículo 3 que Davi coloca, mostrando que ele continua confiando em Deus. Tu renovas a minha coragem. Em outra tradução, tu exaltas a minha cabeça. Irmãos, aquela situação para Davi não era uma situação confortável, tranquila e sossegada. No texto, lá em 2 Samuel, quando essa situação está se passando, esse conselheiro, que era conselheiro de Davi, Aitófel, ele disse para Absalão, ele dá os 12.000 homens para perseguir Davi. E ele, no versículo 2, ele faz a observação. Ele diz assim: vamos atacar Davi agora, porque agora Davi está cansado, agora Davi está desanimado. Ele diz assim: agora Davi vai ficar com medo, com muito medo de você e do exército que nós vamos levar sobre ele. Davi vai ficar sozinho, porque os que estão com ele vão fugir. Então é a hora de pegarmos Davi. Ou seja, ele já estava prevendo que Davi ia sentir desânimo, cansaço, medo, solidão no meio da crise. E de fato, irmãos, muitos de nós, em algum momento, seja até um dia ou outro, ou alguns instantes, passou por esse momento ou passa por esse momento. Medo, desânimo, vontade de largar tudo, de desistir de tudo, de parar de confiar. Mas Davi não fez isso. O texto diz que Davi disse: tu renovas a minha coragem. Davi continuou confiando de que Deus ia renovar a coragem dele, a fé dele, a esperança dele. E, irmãos, se você
lê o texto lá no final, no capítulo 18, você vai ver que Davi vence, Davi recupera o seu reinado, Davi volta para Israel. Infelizmente, Absalão morre. Davi não queria isso, mas aconteceu, e Davi ele retoma o poder. Portanto, irmãos, Deus, ele nos dá coragem quando o medo chega. Ele levanta, exalta a nossa cabeça quando nós começamos a ficar desanimados. Deus renova as nossas forças quando começamos a ficar cansados. Deus, ele fala ao nosso coração quando nós acharmos que estamos sozinhos, e não estamos, porque temos o nosso Deus. Eu queria te desafiar a pedir para que Deus te dê coragem, para continuar confiando, seguindo adiante. Eu quero te desafiar a passar essa semana lendo esse versículo de número 3 constantemente, várias vezes. Onde você vai estar declarando: Tu és o meu escudo, Tu és Tu me dás a vitória, Tu renovas a minha coragem. Use esse versículo essa semana para meditar no Senhor. Continuando nossa meditação, o versículos 5 e 6 tem o que eu chamo do resultado da confiança que Davi tinha a Deus. O benefício que a confiança em Deus trazia sobre a vida do rei Davi. O versículo 5 e 6 diz assim: Eu me deito e durmo tranquilo, e depois acordo porque o Senhor me protege. Não tenho medo dos milhares de inimigos que me ameaçam de todos os lados. Meus irmãos, Davi diz assim: eu me deito e durmo tranquilo. Em outra tradução diz assim: eu me deito e pego no sono. Se nós confiamos em Deus, nós não teremos dificuldade em dormir, em descansar. Se a nossa confiança, de fato, está no Senhor, nós sabemos que o Senhor vai cuidar de todas as coisas. Por isso, Davi poderia dormir tranquilo no meio de uma luta que ele estava passando. Por que ele fazia isso? Porque ele confiava em Deus. Eu creio que muitas pessoas já ficaram à noite sem poder dormir, pensando no dia de amanhã, pensando no futuro. Confesso que eu fiquei. Tive alguns momentos, quando começou essa pandemia principalmente, que eu fiquei desnorteado, tentando entender. E no começo eu achava até que ia ser uma coisa rápida, passageira, mas quando me dei conta de que essa crise estava crescendo, eu comecei a ficar angustiado, e uma ou outra noite eu acabei demorando um pouco mais para dormir. Mas eu busquei a Deus, orei, me aproximei mais de Deus, e eu percebo que eu tenho dormido mais tranquilo. E é isso que a confiança deve nos fazer. Quanto mais chegamos perto do Senhor, mais confiamos, e quanto mais confiamos, mais sabemos que Ele cuidará de nós. O Salmo 127 diz assim: Pois é o Senhor quem dá o sustento aos que Ele ama, mesmo quando estão dormindo. É o Senhor que sustenta, é o Senhor que guarda cada um de nós. E isto é um benefício da confiança em Deus. Davi experimentou isso em meio à tribulação. Outra coisa que Davi fala aqui no versículo 5 é: acordo porque tu me proteges, porque tu me sustentas. Irmãos, ele acorda de manhã porque sabe que o Senhor o sustenta, o guarda e o ampara. Se nós confiamos em Deus, nós vamos acordar de manhã
e saberemos que ainda estamos na crise, que ainda passamos por lutas e por sofrimentos. Porém, nós vamos levantar e agradecer por mais um dia de vida, por mais um momento que nós vamos experimentar a proteção de Deus durante todo o dia. Ou seja, no meio da luta, no meio da tribulação, nós vamos nos levantar e dar graças e nos alegrar no Senhor. A alegria que o nosso irmão Edésio falou conosco no vídeo essa semana, a alegria que atinge o nosso coração mesmo em meio às tribulações e às lutas. Edésio disse, lá em Abacuque 3, 17 e 18, fala que ainda que tudo que esteja ruim, ainda que tudo não esteja seguindo o curso bom ou natural ou que a gente desejava, ainda assim, nós vamos nos alegrar no Senhor. O cristão levanta cedo, adora a Deus, exalta o nome de Deus, porque Deus o protege. Ainda no versículo 6, Davi diz, não tenho medo. Se confiamos em Deus, nós venceremos o medo. O medo virá, tentará nos tirar do equilíbrio, tentará nos fazer recuar e desanimar. Mas se continuarmos confiando, não teremos medo, porque o venceremos. É o que Davi está colocando aqui como segredo. Davi, ele seguiu Deus fielmente, confiou no Senhor, por isso ele dormia tranquilo. Ele acordava sabendo que Deus estava no controle e protegeria. E ele não tinha medo dos inimigos, porque ele sabia que Deus iria derrotar todos os seus inimigos. Davi seguia fielmente ao Senhor, por isso ele confiava. Interessante que cada um de nós também fomos feitos seguidores de Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Jesus Cristo nos fez seguidores de Deus, portanto, pessoas capazes de confiar, assim como Davi confiou em Deus. E foi Jesus Cristo que fez isso. E Jesus, além de nos tornar seguidores de Deus, Jesus Cristo é também um exemplo como Davi foi. Jesus Cristo enfrentou todos os sofrimentos dele, confiando no poder de Deus, na graça de Deus. Deus foi o escudo para Jesus. Deus foi aquele que deu a vitória para Jesus quando o ressuscitou dos mortos, quando deu condição dele ficar 3 anos enfrentando o seu duro, sofrido ministério neste mundo. Deus foi aquele que deu coragem para Jesus seguir adiante e enfrentar o caminho do Calvário. Jesus Cristo, ele nos fez seguidor de Deus, mas também nos deu condição, exemplos para seguir adiante. Quando estamos passando por lutas, por crise, nós precisamos olhar para Jesus e confiar que Jesus Cristo venceu, nós também venceremos. Porque em Cristo nós temos a vitória, meus irmãos. Portanto, eu vejo Davi, Cristo, como inspirações, meios de seguirmos adiante e vencermos e superarmos esta crise, esta pandemia. Mas, irmãos, o Salmo 3 é uma oração que Davi faz a Deus. E este é um segredo para continuar confiando em Deus. Ter uma vida de oração. Em todos os momentos, e você vai ver um monte de salmos, a maioria deles, é Davi orando a Deus no meio da crise, no meio da sua luta, no meio da sua dificuldade. Por isso, irmãos, eu tenho dito a vocês, continue orando, continuem buscando a Deus, porque quando buscamos a Deus, nós continuamos confiando. E continuar confiando significa que nós vamos enfrentar essas lutas que estamos passando seguros, protegidos,
amparados, e no final, irmãos, no final, o Senhor Jesus nos dará a vitória. No final, tudo ficará conforme a vontade do nosso Deus Todo-Poderoso. Por isso que Deus te abençoe. E essa semana, pegue o versículo 3 desse Salmo. Salmo 3, versículo 3. E declare que Deus é o teu escudo, que Deus te dá a vitória e que Deus renova a tua coragem. Que Ele faça isso na sua vida, que Ele seja isso na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, então agora nós vamos tomar a ceia do Senhor, o momento de sacramento, na presença de Jesus. Hoje eu estou aqui acompanhado com a Letícia, estamos em casa, inclusive estamos aqui diante desse quadro para nos inspirar esse momento da ceia do Senhor. É um quadro que eu aprecio bastante, gosto bastante, fala muito ao meu coração. Irmãos, nós, nesse momento de ceia, nós nos lembramos do sacrifício, do sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus, quando Ele estava prestes a entregar sua vida por amor de nós, Ele se deu por nós, mas antes Ele chamou seus discípulos diante de uma mesa, eles cearam junto, tiveram um tempo de confraternização, cultivando o amor, a amizade, o carinho que eles tinham uns pelos outros. E em determinado momento ele pegou e instituiu o sacramento, deu orientação para que nós pudéssemos comer e beber do seu corpo. Eu creio que cada um de vocês será abençoado da mesma forma, porque a presença de Jesus está na casa de vocês. É o Espírito Santo que aplica nos nossos corações a sua palavra, o seu amor, e a sua graça certamente nos alcançará nesse momento de sacramento, mesmo que distante fisicamente. Nós oramos para que em breve nós possamos nos encontrar de novo e tomar da ceia do Senhor todos juntos fisicamente. Mas enquanto esse tempo não chega, nós fazemos desta forma. Que Deus nos abençoe. Eu vou orar nesse momento, pedir para que Deus nos abençoe esse tempo de ceia. E nós vamos fazer essa oração confessando os nossos pecados, pedindo para que o Senhor nos limpe, nos perdoe de todos os nossos pecados. E assim a gente possa tomar a ceia com o coração limpo, puro, na presença do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vamos orar. Senhor Jesus, nós agradecemos pela oportunidade de termos o sacramento este dia. Pedimos que o Senhor possa abençoar o nosso tempo com o Senhor, que no nome de Jesus o teu perdão alcance as nossas vidas neste momento. Alcance a vida de cada um dos irmãos e irmãs que estão tomando a ceia neste momento. Que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, permitir com que sintamos uma comunhão profunda com o Senhor, que o Teu Espírito Santo aplique em nossos corações o Teu amor e a Tua graça, Pai. Nós te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmãos, na noite em que Jesus foi traído, Ele com seus discípulos, Ele tomou o pão, Ele agradeceu a Deus pela provisão que o Senhor havia dado. Depois Jesus Cristo partiu o pão e ofereceu aos discípulos, dizendo: comei dele todos, fazei isso em memória de mim. Toda vez que comemos do pão, nós nos lembramos do corpo de Cristo que foi posto na cruz do Calvário. Da mesma forma, o nosso Senhor Jesus Cristo tomou o cálice, ergueu aos céus e deu graças a Deus, e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebei dele todos, fazei isso em memória de mim.
Naquele momento, Jesus lembrou que o sangue dele ia ser derramado e que aquele cálice lembrava e representava este sangue que iria ser derramado. Um sangue que traria a nova aliança, uma aliança completa, uma aliança capaz de reconciliar o ser humano pecador com Deus santo, onde agora eles iriam ter a certeza de que juntos um dia iam cear no céu através do sacrifício de Jesus. Esta é a aliança que Cristo fez com todos nós. Por isso, nesse momento, nós vamos comer e beber do corpo de Cristo. E quando fazemos isso, o Espírito Santo de Deus aplica em nossos corações a força espiritual que necessitamos para seguir adiante na nossa vida cristã. Certamente, nesta época de pandemia, nós precisamos muito dessa força espiritual de Jesus sobre as nossas vidas. Que você possa recebê-la em nome de Jesus. Portanto, nesse momento, nós vamos tomar os elementos e proceder o sacramento. Que nós possamos comer do corpo de Cristo. Este é o corpo de Cristo, dado por amor de todos vocês. Possamos comer em memória de Jesus. Da mesma forma, Jesus ofereceu o cálice para que possamos beber em memória dele. Portanto, bebamos o cálice de Cristo. Senhor Jesus, obrigado por esse momento de ceia, que o Senhor nos oferece o pão e o cálice para tomarmos em Teu nome. Que o Senhor possa aplicar nos nossos corações a força espiritual para suportarmos todos os sofrimentos desta vida. E um dia, junto com o Senhor aí no céu, poder celebrar a vitória que o Senhor concedeu a nós através do seu sacrifício. Que possamos ter um tempo de refrigério, de festa, de ceia na Tua presença, quando o Senhor voltar para nos buscar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Com isso, com essa oração, nós encerramos o culto online deste dia. Que Jesus cuide de você, sustente, ampare, te dê um bom domingo, uma boa semana, em nome de Jesus. Eu vou ministrar a bênção sobre a vida de cada um de vocês. Recebam a bênção, meus irmãos e minhas irmãs. E que a graça, o amor, a misericórdia do nosso grande e maravilhoso Deus e Pai, que a compaixão, a presença, a amizade do nosso Senhor Jesus Cristo, o poder, a cura, o consolo, a direção do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, e permaneça sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém.